Ok? Bom, nosso tema hoje, dia 8 de outubro, é Ayurveda, Yoga e Encarnação do Ego, parte 1. É parte 1 porque nós vamos nos deter aqui nos 3 chakras inferiores. Aí a semana que vem nós vamos para os 4 chakras superiores. A nossa intenção é explicar essas questões aqui. Como é a reencarnação, aonde que estão a sede dos impulsos do ego, aonde que está o ego no nosso corpo, e como transcender esses impulsos que a gente traz de vidas passadas. Ok? É bem simples. Como é que nós nascemos? É óbvio que a gente nasce de um pai e de uma mãe, né? Então há uma união. Não me pergunte nada sobre reencarnação, sobre fecundação in vitro, essas coisas que são complicadas, tá? Vamos imaginar uma coisa normal. Então, o pai e a mãe vão ter uma relação sexual. Antes disso, meses antes disso, começa uma programação da alma que vai voltar. Então a alma que vai voltar, ela se comunica com os pais em sonho, né? Às vezes tem uma dificuldade para esse retorno, que às vezes, por exemplo, o pai não aceita ou a mãe não aceita, enfim, tem várias questões aí. Mas durante esse processo de aproximação, em que a alma reencarnante visita o lar, né, visita a família, temos uns meses de aproximação. Resolvida essa questão da aproximação, né, um belo dia o pai e a mãe têm uma relação sexual, né? Então, todos nós sabemos que o espermatozoide ele fica dentro do útero e a fecundação pode acontecer até 2 dias depois, né? Não ocorre no mesmo momento. Então, no dia que é para acontecer a fecundação, espiritualmente acontece o seguinte: o espírito que vai voltar, que vai ocupar aquele corpo, né? Suponhamos, o dia que eu reencarnei, né? Algum tempo antes, cerca de 1 mês, 2 meses antes, a minha forma espiritual, o meu corpo astral é compactado, eu esqueço que já se passou nas minhas vidas anteriores, entro no processo de dormência e esse corpo astral é compactado do tamanho de um neném. Okay? Então ele vira um nenenzinho espiritual. Nesse momento a alma perde a consciência e entra no sono. Ele é trazido para o quarto, aonde estão dormindo a mãe e o pai, né? E quem traz esse neném que vai reencarnar são almas extremamente amorosas da família, geralmente entes queridos de outras vidas, almas poderosas, né? Então é um momento de muita luz. A luz no quarto nessa hora é tão intensa que alguns espíritos não conseguem nem fixar, olhar para a criança que está no colo do espírito que é encarregado de trazer. Geralmente uma pessoa, um espírito que ama muito a família, um guia espiritual da família. Então ele traz essa alma em formato reduzido, compactado, do tamanho do neném, né? E coloca dentro do útero, deposita em cima do útero da mãe. E nessa hora que o neném se aproxima, é depositado em cima do útero, ele atrai aquele espermatozoide que está vinculado à vibração dele para dentro do óvulo. Então, nesse momento a gente estuda a biologia, o espermatozoide se aproxima, tem vários espermatozoides em volta do óvulo, né? Ele fura a película do óvulo e entra dentro do óvulo. Nessa hora acontece uma reação química dentro do óvulo e a película, a pele do óvulo endurece e mais nenhum espermatozoide consegue entrar. Então, é a própria alma que magnetiza, por questões genéticas, o espermatozoide que vai
gerar um novo ser. A partir dali começa um processo daquela alma criando um corpo novo. Então esse corpo novo vai ser gerado, formado, vai crescer, né, vai evoluir de acordo com o molde do corpo astral da alma que vai reencarnar. Por esse aspecto, por esse ponto, já dá para a gente entender, por exemplo, quando a criança nasce com alguma dificuldade, alguma restrição de ordem física. Ou a criança nasce com uma potencialidade muito grande. Então, é a alma que traz tudo isso e que puxa o espermatozoide que vai fecundar aquele óvulo. Ok? Alguma pergunta sobre esse aspecto? Eu vou para frente agora. Não? Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta, tá? Já que vocês não querem perguntar. Você se lembra que logo depois da Segunda Guerra Mundial, no Japão nasceram várias crianças sem braços? Lembra disso? Sim. E depois a medicina descobriu que era devido a um medicamento que as mães tomavam, talidomida, para evitar o quê? O enjoo no período da gestação. Né? E esse comprimido eles descobriram que provocava uma deformidade no feto da criança. Né? É óbvio que não há coincidência aí, né? Muitas almas que reencarnaram sem os braços lutaram na guerra e usaram os braços para fazer as atrocidades que o Japão fez muito na guerra. Então, essas deformidades que são geradas no feto é da alma que está trazendo. Então, quando Einstein reencarnou, toda a potencialidade, genialidade dele, que foi impressa no óvulo, que foi impressa no feto, né, no embrião, que é a união do óvulo com o espermatozoide, todas as características do autopsiquismo dele foi trazido pela alma. O Einstein, depois que morreu, tiraram o cérebro dele, vocês sabem disso, para ser estudado. Não vai encontrar nada no cérebro dele, porque o cérebro é só uma massa. Né? A alma dele, o espírito dele tinha aquela genialidade. Então, todos esses processos que acontecem, agora aconteceu recentemente lá no Nordeste, como é que chama? A Zika vírus, né? Que provocou aquelas deformidades todas. Então, foi uma leva de espíritos que passaram por esse processo. Esses espíritos vieram com karma, né, com dívidas passadas, e se submeteram a esse processo todo que aconteceu lá. Né? Assim vem autismo, assim vem síndrome de Down, assim vem uma série de características. Tá? Bom, então esse é o processo da fecundação, ok? Bom, é óbvio que essa alma que está voltando, ela está vindo com o ego. O que é o ego? É a individualidade da pessoa, todas as experiências que ela já viveu. E isso é trazido junto com a alma. Tá? Então você não perde essas experiências, porque essas experiências vão ser válidas para você continuar o seu processo evolutivo. Então o ego, a construção do ego, a transcendência do ego, é como construir uma pirâmide. Vida após vida você vai piramidando até chegar lá em cima. No começo você está rasteiro no chão, depois você vai subindo. Então vida após vida o ego vai sendo trabalhado. E cada ego é sua individualidade. Assim, por exemplo, o ego de São Francisco de Assis é um santo com aquela doçura, com aquela conexão com a amorosidade, com os animais, com tudo isso, não é verdade? Né? É um ego diferente de outro santo. Né? Cada santo é santo, mas tem personalidade diferente. O ego é diferente. Assim é o teu ego. Nunca vai ter outro igual a ele. Assim é o ego dela. Cada ego vai construir uma angelitude diferente da outra. Isso é a beleza da vida. Então o ego em si não tem nada de errado. Quer dizer, até tem.
mas ele é um processo divino de construção de uma individualidade. Então, no fim, ele fica positivo, apesar dos problemas que hoje possa ter, okay? Das falhas que possa ter hoje. Mas o ego está em evolução, nada em evolução. Bom, quando se forma as células lá dentro do útero, começam a se agrupar, a se dividir e formar o corpo, o primeiro órgão que é criado dentro do corpo é essa região aqui, ó, a medula oblonga, que é uma região que fica aqui, na base. Ela é a continuidade da coluna e fica dentro do cérebro, lá atrás. Tá? O papel da medula oblonga, que a ciência hoje estuda, são os papéis rotineiros, né? Ela controla a pressão arterial, ela controla a pulsação do coração, ela controla a fala. No processo digestivo, por exemplo, ela controla a mastigação, né? Ela controla aqui o movimento peristáltico do intestino, que é o movimento para formar o bolo alimentar e o alimento ser digerido. Então é uma região do corpo que trabalha as funções básicas profundas do teu corpo. A medula oblonga, ela está na ponta da coluna, então, né? E dentro dela desce a medula. E vai até na S2, sacral 2. Agora nós vamos ver como que o yoga entra nesse processo de conhecimento que mostra como o ego se manifesta dentro do corpo. Tá? O ego vai se manifestar usando as funções do corpo, evidentemente. E nós vamos então nos ater às funções através dos chakras. O que são os chakras? São centros de energia que comandam plexos nervosos do teu corpo. Então nós temos 7 chakras principais. O primeiro deles fica no períneo, lá embaixo, é chamado chakra raiz, né? Ele comanda as várias funções e ele está ligado direto para a terra, através das pernas. Por isso que chama chakra raiz. Ele é também chamado chakra fundação, ele é como a fundação da casa, firma a casa. Okay? E em sânscrito ele é chamado Muladhara, que quer dizer raiz, fundação. Então esse chakra aqui ele vai ter várias funções. São 7 chakras. Tem um aqui nessa região, tem outro na pontinha do cóccix. Se você colocar a mão aqui atrás, tem uma pontinha de osso, não tem? Essa pontinha aqui corresponde ao chakra genésico, chamado Swadhisthana. Depois, se você ir subindo, aqui no nível do umbigo tem outro chakra, chama-se Manipura. Depois eu vou explicar direitinho, cada um significa. Aqui no teu coração tem o Anahata, que é o chakra do coração. Aqui da garganta, que comanda a fala, a expressão dos braços. Vishuddha, que é o chakra da garganta. Aqui entre as sobrancelhas, bem no meio aqui, o Agnya Chakra, que é o centro crístico, comunicação com o divino. E lá em cima tem o Sahasrara, que é o chakra que recebe as conexões com o divino. Então a energia da terra entra aqui embaixo, sustenta o teu corpo é feito de terra, né? E a energia divina entra aqui em cima. Você recebe as duas e faz as coisas que você quer fazer na vida. Então esses são os 7 chakras. Hoje nós vamos ver aqui embaixo o que está acontecendo. Tá bom? Bom, então chakra raiz. O ego está aqui no chakra raiz. O que tem aqui dentro do chakra raiz? Aqui tem uma energia. Essa energia é o poder de controlar a sede da energia vital. Então aqui embaixo toda a energia vital é controlada, que vem da Terra. Então quando você tem problemas com esse chakra, como por exemplo, ele fechou. Se ele fechou, você não tem conexão com a Terra. Aí o indivíduo fica o quê? Ansioso. Aéreo, ansioso, né? Fala, aquele cara é voadão. Ele perdeu a conexão com a Terra. Por isso que nas
no início da nossa prática, quando a gente faz as práticas de preparação, a primeira coisa é estabelecer conexão com a Terra. Então, na vida agitada de hoje, imperativa, em que você usa muito comunicação e fica sempre voadão, essa conexão aqui é fraca. Até porque a gente anda pouco descalço, não é verdade? Pisa muito pouco na água, pisa muito pouco na areia, a gente está sempre de sapato de borracha, né? E a nossa mente, a gente prefere assistir televisão que mexer no jardim, cuidar das flores. Tem gente que gosta, mas a maioria não gosta mais. Põe um vasinho lá na janela, na sacada e esquece de aguar, uma semana morre, né? Então não tem conexão com a Terra. Então, essa conexão chama-se apana, essa energia que desce. Ela é energia de limpeza, ela tem que estar funcionando bem. Quando você fica doente, a primeira coisa que você tem que cuidar é saber se o apana está funcionando. É fazer conexão com a Terra. Então, o Muladhara, que é a fundação e a raiz, ele, dentro dos desenhos dos chakras, que aparece muito nas obras indianas, né? Cada chakra tem um desenho com flores, tem um animal que representa o poder daquele chakra. E o animal aqui é um elefante, de 7 troncos. O que é o elefante? Significa o quê? É um animal poderoso, forte, tá? Que detém muita energia, mas se ele não tiver dominado, o que ele faz? Ele destrói, ele mata, ele faz um estrago, né? Então, na Índia, quando de vez em quando o elefante pira, vocês já viram um filme na televisão? É loucura, porque até carro ele vira. Os caras vão de carro lá, eles encostam no carro e vira o carro. Vira jipe, né? É um animal muito forte. Então, isso significa o poder que está aqui. A gente vai falar muito desse poder. Então, é um poder que pode te levar a grande destruição, você ser um grande destruidor, ou pode te levar a uma redenção física e espiritual. Então, existe um poder a ser controlado aqui. E é a sede da força vital. Quando nós fizemos agora, vamos puxar a energia. Para onde que a gente puxou? Pela sola dos pés. Para onde que a gente trouxe? Para cá. Para onde que a gente subiu? Pela coluna. E aqui é uma bomba de energia que joga energia para cima. Ok? Bom, vamos mergulhar mais um pouquinho nesse chakra. Ele é a sede de Tamas. O que é Tamas? A alma nossa tem 3 energias. Nossa alma tem 3 energias. Tamas. Pode falar Tamas. Rajas. O R em sânscrito é R de gaúcho. Rajas. Não é Rajas. É Rajas. E Sattva. Então a nossa alma tem essas 3 energias. Tamas é a sombra. A energia negra da nossa alma. Rajas é a energia do ego. A energia de construir, de fazer. O mundo hoje, por exemplo, é rajásico, extremamente rajásico, e é governado por tamas. Ou seja, os governos de 80% dos países são das sombras. Acho que ninguém tem dúvida disso. E Sattva é a pureza. Então, por exemplo, uma pessoa que tem grande atividade sáttvica, fala o nome que vem na cabeça de vocês. Não, vivo. Vivo. Nós estamos com poucos heróis na Terra. Vivo. O Papa Francisco, extremamente sáttvico. Vocês viram o discurso que ele fez sobre a Amazônia agora? Coisa mais linda do mundo sobre a população indígena. Todos, muito lindo. Então ele é uma pessoa que tem uma alma dele tem uma grande parte sáttvica. Nós temos as 3, ele também tem, porque ele não é perfeito, ninguém é perfeito, né? Então nós temos as 3. Aqui, nessa região aqui do chakra raiz, é a sede de Tamas. Então essa região aqui do ego, tá? As sombras do ego.
Vocês lembram daquela pirâmide que eu fiz aqui quando nós falamos sobre a reencarnação do indivíduo? Vários anos, até que ele chegou a ser empreiteiro, a gente fez aquela pirâmide, lembra disso? Tá. Lá embaixo ele não tinha sido soldado romano, não tinha matado um monte de gente, papapá, papapá. Depois agora, 2000 anos depois, ele reencarnou e o centurião que era chefe dele era filho dele. Né? Então ele está arrastando junto o Tamas dele. Né? Tamas significa impulsos do governo da sombra. A sombra deseja o poder destruindo. Então, Tamas é o governo da sombra. Destruir para ter poder. Tem compulsão para os comportamentos autodestrutivos, vícios. Então, o que é que nós temos de Tamas em nós? Os nossos vícios, que são tamásicos, são autodestrutivos, que a gente ainda tem e não dá muita bola para ele. Por exemplo, falar um aí. Uma maconha não serve. Gula, né? Comer muita carne vermelha, comer muito chocolate, comer muito açúcar, comer muita farinha. Não tem isso aí tudo? E isso é autodestrutivo. Né? Então, se você come meio quilo de carne todo dia, você vai pagar um preço. Pode deixar que você vai pagar um preço. Se você come 300 gramas de carne todo dia, você vai pagar um preço. Então, o seu comportamento é autodestrutivo. Emocional. Me dá um exemplo de comportamento autodestrutivo emocional. Raiva. A pessoa é crítica, a pessoa é rançosa, né? A pessoa que briga com todo mundo. Isso aí a raiva é uma energia autodestrutiva. Ela vai pagar um preço. É um comportamento autodestrutivo. Vai gerar doenças degenerativas, né? Ok? Depressão. Outra coisa também. E por aí vai. Então tem uma série de comportamentos nossos que são tamásicos. Então a gente tem ainda uma parte da nossa alma que é tamásica. É uma hora agora de você refletir. O que eu tenho de tamásico em mim? Preguiça, comer demais, dormir demais. Postergar, por exemplo, o meu estudo da espiritualidade, preferir ficar em casa no Facebook do que estudar. Né? Isso é tamásico. Né? Se você está adiando, atrasando, né, o teu processo evolutivo. Né? E todo mundo tem discernimento para saber que isso é importante. Então, esses impulsos autodestrutivos estão aqui, nessa região aqui de Muladhara. Me dá o nome de uma personalidade da nossa história que era centrado aqui e que era extremamente tamásico. Hitler. Só o que o Hitler fez. Né? Ele se encaixa direitinho aqui, ó. Governo da sombra, destruir para ter poder. E tem vários assim. Os chefes de quadrilha, de tráfico, aqueles que estão no poder político, que são aliados dos chefes de quadrilha, são acomunados. Então todo esse comportamento que gera morte, gera destruição, é tamásica. Tá? Então, esse chakra, ele comanda no teu corpo esses impulsos, estou falando a nível psíquico, e a nível físico, são os órgãos excretores, todos os órgãos excretores. Você sabia que o Hitler sofria de prisão de ventre? E que ele usava camomila, chá de camomila, para controlar a prisão de ventre dele. Não sei se resolvia. As férias estavam mais na cabeça do que no intestino. Mas então, os órgãos excretores são coordenados por aqui.
Então, se você tem, por exemplo, intestino solto, ou se você tem prisão de ventre, dá para você começar a pensar aqui quais são causas prováveis disso aí, né? O excesso de controle pode ser? Pode ser. Ansiedade. Apego. A pessoa é tão apegada que ela nem solta o cocô. A pessoa quando fica controladora, o próprio nome diz, fulano é enfesado. O que significa isso? É sério. Todo problema também nessa região é devido a esse comportamento. Não digo todo, mas muitos. O ser humano é complexo. Mas em geral você vai pescar por aqui. Falta de aterramento. Então ele controla todo o relacionamento com a Terra. Então o ego que traz essa experiência de vidas passadas, ele vai forjar aqui nesse centro aqui, esse caráter. Ele vai trazer esse caráter para ser elaborado. Aí vocês vão dizer, isso é karma, ele vai pagar, né? Não é, ele vai se educar, né? Ele vai ter uma vida para se educar nisso aí. Ok? Então o ego está aqui, ó. Quando você tem as disfunções desse chakra, você tem que estudar, né? Você vai ver que são disfunções do caráter. Tudo se relaciona com o caráter. Tudo você pode trazer para o caráter. Tudo está relacionado com a mente. Então o perigo aqui está no elefante. Por que é chamado, por que esse elefante é tão poderoso? Porque aqui tem uma energia chamada Kundalini, que é a sede da energia vital. E essa energia que faz nosso corpo funcionar. Ela é a energia da Terra. Só que ela é tão poderosa, que só 3, 4% dela é que sobe a coluna. Vai lá para cima. Dizem que essas pessoas que ficam tipo Hitler assim, acordaram essa energia para o mal. E a magia negra tem processos de levantar essa energia aqui para aplicar no mal. Então essa energia Kundalini, por isso que tem o elefante, ela vai acordando aos pouquinhos. À medida que você, no indivíduo normal, à medida que você vai se espiritualizando, essa energia começa a subir. Quando ela começa a subir, ela te dá vitalidade, ela abre os seus poderes específicos. Então essa é a Kundalini que está guardadinha aqui embaixo. Ela parece como uma serpente enrolada aqui. O símbolo do Reiki, que tem aquelas 3 voltas e tem um traço no meio, o Chocorei é a Kundalini, vista aqui de cima. Se você olhar aqui de cima, a cobra, a serpente que está enrolada, ela tem 3 voltas e meia. Então você olhando de cima, aparece aqui de cima. Se você olhar de lado, ela é a serpente. Então foi uma visão do criador do Reiki, que a força de cura está aqui embaixo. De cálcio. E a gente vendo o símbolo do Chokurei, ele toca em todos os chakras, as voltas, são 7 pontos que ela toca até o símbolo. É essa comunicação em todos os chakras. Então esse é o chakra raiz. Se você subir mais um pouquinho, você vem para o chakra genésico. Cuja função principal é coordenar os órgãos reprodutores. O chakra genésico tem um nome em sânscrito, chama-se Swadhisthana. Swad quer dizer eu. A minha morada. Então, meu inconsciente, as minhas características, a minha personalidade moram no chakra genésico. Daí você já começa a ter uma outra visão da sexualidade. A sexualidade é a expressão principal do teu caráter. Então, o teu psique, as vidas passadas, que são ainda dinâmicas, né, são vivas, né, as suas tendências,
estão aqui no Swadhisthana. E o símbolo é um crocodilo. O que o crocodilo é? Perigoso. Muito perigoso. Então o crocodilo ele fica submerso, okay? E ele tem a capacidade de ficar debaixo d'água um tempão. Ele fica só com o olhinho fora d'água assim, esperando a presa. Estão fazendo alguma coisa, alguma relação com a sexualidade? Fica só ali esperando a presa. Essa presa ele pega. Então o símbolo do crocodilo fala da ilusão do inconsciente e dos movimentos subterrâneos que o karma faz. O nosso karma está lá dentro, a gente não está sabendo, ele vai aparecer na hora. Então o crocodilo simboliza isso. Estão vendo a sabedoria dos indianos aqui? Eles colocam um bichinho e no bichinho você saca o que tem naquele centro de força. Um bichinho não, um bichão, um crocodilo. Então aqui você tem as tendências do dinamismo de vidas passadas. São órgãos reprodutores e a essência do Swadhisthana é essa que está aqui, olha que coisa bonita. Como cuidamos de nós mesmos, né? E os nossos comportamentos que não são positivos e são negativos estão aqui nesse chakra. Então tem muito a ver com a nossa sexualidade. A sexualidade sempre é muito escondida. Você olha para a pessoa, você não sabe o que tem, né? Como é que é a vida sexual dela. Daí você tem essas surpresas grandes. O cara era um grande pastor, papapá, de repente, dá um escândalo. Entende isso? Então, o grande movimento da sombra no planeta Terra é através do sexo. Eles querem destruir todo o movimento do bem através dos escândalos da sexualidade. Então, aqui é uma grande porta de perdição, de fracasso. Vocês lembram do João de Deus? É uma lástima lembrar aqui, mas é uma coisa assim totalmente imprevista que a gente presenciou. E uma coisa que durava tanto tempo, de repente apareceu e... Então aqui mostra muito bem o símbolo do crocodilo. Saibaba. Oi? Saibaba também não tem envolvimento e tantos outros envolvidos com histórias, a gente não sabe se é real. Não sabia de Saibaba. Não, Saibaba eu fiquei em estado de choque. Será que é verdade? Pois é. Então, assim, o amigo que estava na Índia, que morou lá e que comentou e que viu coisas assim, que disse que até tem na própria internet a gente acha, agora que se é verdade não, mas que diz que tem uma história bem forte de Saibaba. Eu me nego, porque é difícil da gente entender. Algumas coisas são interpretativas, né? Então, por exemplo, Mahatma Gandhi. Tempos atrás, faz algum tempo, a Veja publicou um artigo que sugeria, através das cartas de Mahatma Gandhi, que ele tinha atividade homossexual. E sugeria que havia envolvimentos porque ele se cercava de moças muito jovens. E então eles pegaram alguns eventos lá, o jornalista que fez o artigo, pegaram alguns eventos e daquele evento ele construiu um enredo mostrando que Mahatma Gandhi não era tão Mahatma assim. Mas foi muito contestado, mas enfim, as grandes personalidades estão sujeitas a esse tipo de abordagem da imprensa, né? O Yogananda teve sujeito a isso, os ingleses montaram uma armadilha para ele, né? Então, durante a visita dele à Índia, os ingleses compraram uma menina lá, pagaram para ela, que na Índia a aproximação com a mulher é uma coisa muito, assim, tida com muito respeito. Se o indivíduo se aproxima e dá esses abraços, esses beijinhos que a gente dá aqui, lá é um escândalo. Não podia isso naquela época, não sei agora. Na Índia os homens andam abraçados de mão dada, mas não com as mulheres. Mas não, né? Não tanto. Não, mas os homens... E os casais, o homem vai na frente e a mulher vai atrás. Né? Enfim, aqui é diferente, né?
mas já foi assim também. Então, o que eu ia dizer? Uma armadilha para o Yogananda. Então, eles contrataram uma moça, pagaram para a moça, para na hora que o Yogananda tivesse público, ela ia se atirar sobre ele, começar a beijar ele e falar palavras que iam comprometer a personalidade dele. E ele recebeu essa informação por intuição, ou seja, as almas que protegiam ele contaram para ele que ia acontecer isso. E alguém lembra o que foi que aconteceu? Não? Então tá, então não vou contar. Vocês vão lá no livro do Fernando. Não vou contar. Aqui então, essa área aqui é a área do perigo para todos nós. Vamos para o terceiro chakra, Manipura. Esse terceiro chakra é o que é mais trabalhado nas práticas de asanas do yoga. Os três são trabalhados, mas esse aqui é muito trabalhado, porque aqui é um centro de energia muito poderoso. O umbigo é por onde nós recebemos o quê? Quando a gente está no umbigo da mãe? Todo o alimento da mãe. O cordão umbilical. Então aqui é a sede da caldeira. É onde o teu alimento, você come a maçã vira alimento aqui. Enquanto ela cai no estômago, ela não é alimento ainda. Na hora que você colocou na boca e mastigou, não é alimento. Então aqui ela é transformada, ocorre uma alquimia divina e a maçã vira substâncias químicas que vão cair no teu sangue, vão circular e vão para o seu cérebro. Ok? Então aqui é que ocorre o alimento. Aí que é o Hara? O Hara está num outro nível, acima desse. Está 4 dedos para baixo. Depois que a gente terminar esse tema aqui, eu vou entrar na linha da intenção. O Hara está lá na linha da intenção. O Hara não tem funções nesse nível aqui. É no outro nível. É no nível psíquico exclusivamente. Tá? Então, essa região aqui é uma região de muita força. Então, toda a prática do yoga, você trabalha com a força aqui, nessa região. Aqui tem um fluxo chamado samana, e o samana, quando o samana desequilibra, você fica doente. Então, é uma energia que fica aqui. Manipura significa cidade das joias. O que são as joias? São os seus talentos, a sua criatividade, o seu dharma que você veio fazer na Terra. Então aqui é onde é o chakra do poder de realizar, aonde são seus talentos, seu dinamismo. E ele é muito brilhante, ele parece com o sol. E vocês estão vendo esse bichinho aqui? Alguém consegue decifrar que bichinho que é esse? Pode? Parece um unicórnio. Decepção. Gente, é um carneirinho. Só faltou falar que é hipopótamo. É um carneirinho. O que o carneirinho é? Carneirinho, onde que ele vive? Nas montanhas. Então ele é um escalador, certo? Ele é um animal vivo, ele pisa no meio das pedras, não atropela. Então ele é um escalador. Ele é um animal esperto, persistente. Estão vendo o psique do carneirinho? Então vamos trazer o psique do carneirinho para esse chakra aqui. É um centro de força realizador. Né? Positivo, confere? Carneirinho é do bem. Vocês já viram um carneirinho do mal? Não tem carneirinho do mal. Só o carneirinho do bem. Acho que não tem. Então, aqui, nesse chakra, você realiza os seus sonhos, você protege o seu corpo. Então, se você tem força aqui, você protege o seu corpo.
Ah, eu fui visitar uma amiga e fiquei doente também. Tá fraco aqui. Né? Ah, comecei a brigar com meu chefe. Briguei lá no Centro Espírita com a coordenadora do grupo. Centro Espírita tem. Passei mal 3 dias. Estava fraco aqui. Então você assimilou a energia chegou aqui, você não digeriu. Aqui o centro da digestão, certo? Órgão, você não só física, psíquica também. Então você não digeriu. Você tem uma discussão no meio de uma refeição, a refeição não faz mal? Faz mal porque entrou junto um alimento impróprio, foi a discussão. Caiu aqui, não digeriu. Então, tudo que está falando em órgãos aqui, vale para o psique, para o órgão mental. Então, aqui você tem, aqui está o papel na sua vida. A coisa importantíssima, o seu relacionamento. Os seus relacionamentos, você é mais submisso? Você não consegue falar o que tem que falar? Ou você é arrogante, invasivo, você invade o outro, que é o outro extremo? Ou você é independente, você faz o que você tem que fazer e acabou. Argumenta e acabou. Então, isso está nesse chakra aqui, ó. Quando esse chakra é forte, você enfrenta os conflitos. Com sabedoria, com discernimento, não vai trucidar ninguém. Quando esse chakra é fraco, do lado negativo, você é submisso. Você não concorda, mas não consegue falar. Você engole. Ah, engoli um sapo. Não tem isso? O chakra é forte, é fraco do lado negativo. Quando ele é exagerado do lado positivo, ele tem assim, tem o lado positivo, o lado subativo e hiperativo. Quando ele é hiperativo, você agride todo mundo. O cara no trânsito dá uma buzinadinha pra ti, você abre a porta e você corre atrás dele. Você pega. Então o indivíduo é assim, né? Tem uma discussão na fila do caixa do supermercado, ele parte para briga. Então, o indivíduo equilibrado, ele é independente disso tudo, ele não se sujeita a isso. Então, essa força está nesse centro aqui, o Manipura Chakra. Isso reflete na postura do indivíduo. Você olha os chakras, você vê a postura do indivíduo, você saca a energia dos chakras. Né? Então, um indivíduo que é hiperativo aqui, ele projeta isso para frente. Então, ele tem o peito aberto e projeta, não é que a barriga dele é grande, é que ele projeta o peito para frente. E ele consome muito oxigênio, a cadeia predominante dele é inspiratória. Ele inspira muito. Qual é o preço que ele paga? Isso é calor. Qual é o preço que ele paga? Ele inflama, ele morre no coração, ele queima a pele dele, ele envelhece precocemente, porque tem muito fogo. Então ele paga um preço. O outro indivíduo, ele enrola assim, ele puxa para dentro, o abdômen. Puxa para dentro. Na hora que ele puxa para dentro, ele joga o ombro para frente. Então ele começa a guardar tudo, guardar tudo. Então você vê muito na postura do corpo, você vê se o chakra é hiperativo ou não. Se o indivíduo é submisso ou não. O indivíduo que tem esse chakra aqui, por exemplo, ó, que ele protege a sexualidade dele, ele não quer mostrar a sexualidade dele. Então, isso aqui roda a bacia, como se fosse uma tigela, a pelvis, né? A tigela roda para trás, ó. Então ele esconde a sexualidade dele. Ele tem um movimento pélvico nesse sentido. Então ele está protegendo a sexualidade dele. Já o indivíduo que arrebita a bunda para trás assim e anda desse jeito, você tem que encostar na parede. Tá? Deixar ele passar. Deixa ele passar. Então ele está projetando a sexualidade dele. Então isso é uma tendência, não quer dizer que todo mundo é assim. Então são tendências que você vê no corpo. Então ele projetou o chakra para frente. O indivíduo que anda com isso aqui contraído. Ó. Tem gente que tem
as nádegas contraídas. Também significa retenção da energia aqui. Estão vendo como tudo está no corpo? Mostra no corpo. Aqui em cima é a mesma coisa, quando a gente chega lá. Então, o que é importante a gente saber disso pelo yoga? Primeiro é você se perceber. Nesse processo todo, você se perceber. Nas comunicações suas, se perceber que não manipula, por exemplo, né? Se você cuida realmente da realização dos seus talentos. Se você, quem é submisso, não vai expressar os seus talentos na Terra. Não é verdade? Você vai deixar os outros te guiarem, não é verdade? Você não vai ter coragem para criar as coisas. Você não vai ter coragem para fazer transformações. Aonde você trabalha, no teu meio, no teu ambiente. Ah, eu sou fisioterapeuta. Cuido de pacientes, faço fisioterapia respiratória, por exemplo. Então, se o indivíduo é um indivíduo criativo, né, se ele é um indivíduo decidido, ele vai colocar expressão no trabalho dele. Vai ser um grande fisioterapeuta de reabilitação respiratória. Assim em tudo na vida. Né? O indivíduo é chefe de cozinha. Ele vai ser medíocre ou vai ser um chefe de cozinha poderoso se ele tiver energia nesses centros de força certinho. Então, o que o yoga faz? Quando você começa as práticas de yoga, e daí a beleza, eu vou terminar agora. Quando você faz as práticas de yoga e começa a mexer com essas energias, você começa a descobrir quais são os seus pontos fracos. Ah, eu não tenho aterramento, eu sou aéreo, eu sou acelerado. Então você começa a cuidar disso aqui. Você faz uma terapia, tem as posturas que te ajudam no aterramento. Quando você começa, você percebe que você é frágil, que você não tem força vital, que você é meio desanimadão, então tem as posturas que aumentam a energia para você se expressar na vida. Então o yoga tem essa alquimia para você estabilizar tudo isso aqui. Essa é a beleza do yoga. Você estabiliza tudo isso. Você se percebe e se reharmoniza. E tem práticas, não são só as posturas, os exercícios respiratórios, por exemplo, trabalham totalmente isso aqui. Você pode fazer 3 minutos de respiração e reharmonizar isso aqui com maior facilidade. Os exercícios respiratórios são mais eficazes que as posturas. As meditações, né? Então tem muitos recursos. Os mudras. Os 3, né? Você quer dizer. Não só para o Manipura, mas para os 3. Né? Por exemplo, a gente está treinando bastante agora no mudra, em cima do umbigo, se chama Purna Prana, que é esse mudra aqui. Quando você faz na postura e trava a energia e contrai, quer ver? Faz uma experiência agora. Põe a mão aqui, abre os cotovelos, como se fosse gorila. Vocês já viram o gorila fazer assim? Já viram? Já viram de perto ou viram de cinema? Então, quando o gorila coloca a mão aqui, a hora que ele vai fazer demonstração de força, já viram? Tem um outro macho no grupo que quer pegar a fêmea dele, igualzinho aqui na Terra, igualzinho aqui nós. Então, você já viram a turma na musculação, na academia? Então, quando você faz isso, agora contrai os esfíncteres anais, inspira e tranca a energia aqui, ó. Retém cheio. Tranca a energia aqui, ó. Já sentiram o calor aqui? Sentiu o calor no corpo? Na mesma hora que o corpo pega uma energia forte. Sentiu? Ficou vermelho. Né? Então, isso aqui levanta o fogo, o sol. Então, essas práticas todas que o yoga tem, é para você se tratar. É uma yoga terapia. Para você se tratar. Da mesma forma, se o indivíduo não tem terra, ele faz essa posição aqui, vocês fizeram, a energia desce e o terra aparece. Você fica mais calmo, mais sereno. Tá? Então essa foi a ideia. Na próxima semana eu vou falar do coração, que é muito bacana. Aqui são os níveis de relacionamento. Você com os outros. A estrutura do corpo é você com a terra, você com você mesmo,
você com os outros e você com Deus. Essa é a estrutura do corpo. Você com a terra, você com você mesmo, cuidando de você, né? Cuidando dos seus projetos, você com os outros e você com Deus. Lá em cima. Não é bonito? Coisa mais linda que tem. Posso terminar? E o plexo solar? Por que você aqui? O plexo solar, ele fica aqui, ó. Essa região aqui é um plexo nervoso. Tá? Tem vários plexos nervosos que não estão relacionados aqui. Né? Mas ele é um plexo, e ele é importante, tem as suas funções. Né? Os chakras estão em determinados plexos nervosos que são diretores do corpo, digamos assim. Cada plexo nervoso tem a sua função. Entendo eu que esses que nós estamos falando são mais relevantes para o corpo do que o plexo solar. Deve ter funções também, que eu não sei quais são, mas deve ter. Né? Tem outros plexos também. Eu conheci os inferiores como raiz, umbilical e do plexo. Os 3 inferiores. Assim, foi bom você tocar nisso. Existem, como se fala de corpo astral, corpo mental, corpo tem divisões diferentes em culturas diferentes. Essa é a divisão do yoga. Tá? Tem campos, tem outras, digamos assim, outros campos de conhecimento que tem 8 chakras, que falam dos chakras abaixo desse aqui, os chakras primitivos, e dos chakras acima desse aqui, os chakras superiores. Então isso aí vai longe. E é complexo. Então, o que eu estou mostrando para vocês é o do yoga que a gente trabalha. Mas tem outras abordagens. Tá? Existe sim. Ok? Encerramos então.